Fala, gurizada, beleza? Vamos falar da vitória do Grêmio, de como ficou o chaveamento para a semifinal e também da arbitragem, que já é uma polêmica nesse campeonato gaúcho. Bora falar de Grêmio? Vamos lá. Seguinte, vamos começar pela arbitragem, que é quem bagunçou o jogo do Grêmio contra o Ipiranga. Por que bagunçou? A gente sabe que a arbitragem esse ano no Gauchão ela está sendo muito questionada. O Inter já tentou condicionar a arbitragem agora, depois do Grenal. O D'Alessandro deu umas declarações aí essa semana. E, coincidência ou não, no jogo contra o Ipiranga já teve um erro contra o Grêmio, né? Então, eu não vou acusar nada aqui, mas é uma grande coincidência. Por quê? Não foi jogada para expulsão. É a primeira vez que eu vejo que um jogador sofre a falta e ele vai expulso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque no lance, o João Lucas, ele leva um pisão, uma entrada do jogador do Ipiranga, e com isso ele é projetado com a entrada, como se ele fosse cair em cima do outro jogador do Ipiranga. E com isso ele abre os braços e acerta o braço na altura do pescoço ou do rosto do jogador do Ipiranga. Mas isso foi... ele estava com o braço aberto, ele atingiu. Sim, ele atingiu, mas ele não faz um movimento de agressão. E isso é tão claro que quando tu leva uma pancada, alguma coisa, ou tu vê que tu vai cair, a primeira coisa que tu faz é movimentar os braços para frente, ou se tu tá com dor, fechar os olhos, alguma coisa assim. E na imagem deixa bem claro que quando ele toma a pancada, ele tá com os olhos fechados, caindo com o corpo pro lado do jogador do Ipiranga de olho fechado. Então como é que ele ia fazer o movimento se ele tava de olho fechado, né? Mas o pior de tudo não é só isso, é que o VAR chamou por uma possível expulsão e o infeliz do árbitro, com uma televisão na frente dele, ele não conseguiu ver o pisão que o jogador do Grêmio tomou antes da situação do braço aberto, ele não reparou, ele não conseguiu interpretar ou reparar que o jogador estava de olho fechado antes de atingir o jogador do Ipiranga, e mesmo assim ele foi lá e disse que teve a intenção sim e vermelhou o João Lucas e prejudicando o Grêmio com um jogador a menos a partir dos 28 minutos do primeiro tempo, né? Mas se o Grêmio tivesse perdido, é choro de perdedor. Mas não, o Grêmio ganhou de 1-0 com um jogador a menos, né? E com isso, o Grêmio se classificou, já estava classificado para as semifinais, só estava ali alterando a posição da classificação geral. Sobre alguns jogadores, após a expulsão, entrou o Luiz Eduardo, um guri da base, zagueiro improvisado pela direita. O Grêmio já tinha iniciado com o Vieri, zagueiro improvisado na lateral esquerda. Depois de muito tempo mesmo, o Grêmio não tinha uma defesa tão consistente e sólida, porque o Grêmio é a melhor defesa do campeonato, se eu não me engano sofreu 3 gols em 8 jogos, e é o melhor ataque. Se nós olhar aqui, a defesa do Grêmio hoje, toda ela era da base do Grêmio. Goleiro, Gabriel Grando, da base. Lateral direito, Luiz Eduardo, zagueiro improvisado, da base. Gustavo Martins saiu da base do Grêmio. Nathan Felipe, da base do Grêmio. E o Vieri, zagueiro improvisado na lateral esquerda, também da base do Grêmio. Então a base do Grêmio é uma base boa sim, e isso já está sendo provado dentro de campo. Gustavo Martins, no meu ver, jogou bem a partida, foi muito bem. O Camilo estreou, não foi lá um jogo magnífico, mas ele não foi mal, na minha opinião. Ele teve um jogo padrão, não comprometeu e se esforçou bastante. O Luiz Eduardo, que entrou lá, a estreia dele já entrou numa fumaça, improvisar na direita, então também foi bem. O Monsalve por ter feito a jogada do gol, né? Sobre como ficou a classificação geral. A classificação geral ficou com o Inter em primeiro com 20 pontos, o Juventude em segundo com 19, o Grêmio em terceiro com 17 e o Caxias em quarto com 14. O Inter vai jogar a semifinal contra o Caxias, o primeiro jogo em Caxias e o segundo no Beira-Rio, e o Grêmio vai pegar o Juventude com o primeiro jogo na Arena e o segundo em Caxias. Lembrando que a pontuação segue, até para ver que na final pode mudar os mandos de campo. Um exemplo, se o Inter passar pelo Caxias empatando um jogo e ganhando o outro jogo,
e o Grêmio passar do Juventude ganhando os 2 jogos, o Grêmio fica com melhor campanha, porque daí o Grêmio tem 19 pontos, com 6 pontos faria 25. O Inter tem 20, empatando um e ganhando do outro, faria 4 e iria para 24. E aí inverte, aquela vantagem que o Inter tinha ele não tem mais e o Grêmio ganha vantagem. Então é bom também cuidar essa questão aí dos jogos das semifinais. E para não se estender muito aqui, é aquela coisa, né? Se um tá gritando do outro lado, que foi o caso do D'Alessandro, depois do jogo contra o Ipiranga, o diretor de futebol Guto Peixoto também gritou e até sugeriu que, já que o Inter está reclamando da arbitragem e o Grêmio está reclamando da arbitragem aqui do Rio Grande do Sul, que a Federação Gaúcha coloca árbitro de outro estado, árbitro isento, e daí decidir em campo o resultado do jogo. Certo, gurizada? Valeu!